tema de hoje, como não poderia deixar de ser, é o famigerado recadastramento, que foi instituído pelo Decreto da Vingança, o Decreto 11343, do atual governo, que estabelece uma verdadeira perseguição aos atiradores desportivos e que impôs um chamado recadastramento das armas de fogo perante a Polícia Federal, mesmo que já recadastradas em outros sistemas. Isso, pelo menos, é o que constava lá do decreto, ou que consta do Decreto 11366. Não faz nenhum sentido, o decreto é absurdo, cadastramento de armas. Nós vamos ver já, ele já consta da Lei 10.826, desde 2003. O cadastro de armas é uma coisa, e o que você está propondo agora é outra coisa. A vinculação da arma ao seu proprietário, isso não é cadastro, isso é registro. É outro procedimento e o decreto confunde totalmente as duas coisas. Mas impôs esse recadastramento para armas adquiridas no governo Bolsonaro, a partir de maio de 2019. O recadastramento abrange essas armas. E isso foi agora regulamentado, ou pelo menos disciplinado, em uma portaria do Ministério da Justiça, a portaria 299, dia 30 de janeiro, de anteontem, e que traz aqui as normas para se proceder a esse recadastramento. E aqui ele põe, já no artigo 1º, né, qual é o seu objeto, qual é a sua abrangência. As adquiridas serão cadastradas no Sistema Nacional de Armas em meio eletrônico disponibilizados pela Polícia Federal, ainda que já registradas em outros sistemas. Aí ele vem o seguinte: o cadastro de que trata essa portaria, assim, ele diz aqui, a obrigatoriedade no parágrafo único constante do caput não se aplica às armas já cadastradas no SINARM. Ou seja, ele está aqui cadastrando no SINARM todas as armas que estão no SIGMA adquiridas a partir do decreto 9785. E aí estabelece que são só essas armas. E aí ele vem dizer o seguinte: o cadastro de que trata esta portaria deverá conter ao menos a identificação da arma. Perfeito, a identificação da arma é cadastro. A identificação do proprietário, com nome, inscrição no CPF ou no CNPJ, endereço de residência e do acervo. Isso aqui é registro. O ato pelo qual se vincula a arma ao seu proprietário não é cadastro, é registro. Então, eles estão chamando de cadastro aqui um procedimento que é procedimento típico de registro. Eu não sei se por desconhecimento, né, as pessoas que trataram aqui dessa norma aparentemente desconhecem completamente a parte técnica da legislação sobre armas. Isso aqui é uma aberração, é um temerário, uma ignorância, um festival de ignorância a respeito da legislação de armas aqui no Brasil, né? O decreto é absolutamente inconstitucional e ilegal. E a portaria que regulamenta a aplicação do decreto não vai fugir dessas inconstitucionalidades e ilegalidades. Por que logo de cara inconstitucionalidade? Qual a razão de se estabelecer a segmentação dessas armas como aquelas adquiridas após o decreto 9785? Nenhum. Isso é perseguição ideológica. Isso torna o ato não impessoal, mas direcionado a um segmento específico. Se quer perseguir ideologicamente os indivíduos que adquiriram armas no governo anterior, associando-os a esse governo e, portanto, eleitos como inimigos e dignos de uma perseguição. Então, ele é um ato unilateral do chefe do Poder Executivo e, como tal, precisa se submeter aos requisitos de validade. Quais são alguns dos requisitos de validade do ato administrativo? Impessoalidade e motivação. Qual é a motivação para que sejam apenas essas armas, as adquiridas depois de 2019? Por quê? As armas anteriores estão na exata mesma situação. Por que só essas? Porque há um direcionamento. Há um direcionamento ideológico para se fazer perseguição. Isso já mata a validade do ato, a constitucionalidade do ato vai para o espaço. O próprio Estatuto de Desarmamento já traz essa obrigatoriedade de cadastro das armas desde sua própria publicação. Artigo 1º do artigo 2º do Estatuto de Desarmamento. Ao SINARM compete, inciso 2º, cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país. Ou seja, todas as armas que circulam legalmente no país estão cadastradas no SINARM. O cadastramento, artigo 3º, deverá ocorrer em até 60 dias a partir de 1º de fevereiro de 2023. As armas, inciso 1º, de uso permitido, serão cadastradas em sistema informatizado disponibilizado pela Polícia Federal. As armas de uso restrito serão cadastradas em sistema informatizado disponibilizado pela Polícia Federal, devendo também ser apresentadas pelo proprietário, mediante prévio agendamento, junto às delegacias da Polícia Federal, acompanhada do respectivo registro civil. Veja-se, para as armas de uso restrito, a exigência do recadastramento impõe a conferência física. O que esse governo está fazendo é pegar um alvo no peito do CAC e dizer à criminalidade: venha cá e roube esse armamento. E se quiser de quebra, mate o atirador. Parágrafo único do artigo 3º. As armas de uso restrito pertencentes a colecionadores, atiradores e caçadores, para cumprimento do disposto no inciso 2º deste artigo, deverão estar acompanhadas de guia de tráfego expedidas pelo Comando do Exército. Lembrando que a guia de tráfego era um documento que não existia. As armas longas, né, de uso restrito, não podiam ser portadas, porque não estavam incluídas no porte de trânsito. Então elas não tinham guia de tráfego. Como é que essas armas hoje, muitos proprietários não têm guia de tráfego, o Exército não está emitindo essas guias. Como é que ele vai ter a guia dessas armas? O mais surreal dessa portaria é o que está aqui no artigo 4º. O não cadastramento das armas na forma desta portaria sujeitará o proprietário à apreensão do respectivo armamento por infração administrativa, sem prejuízo de apuração de responsabilidade pelo cometimento dos ilícitos previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei 10.826. Posse ilegal de arma, porte ilegal de arma de uso permitido, porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, artigo 16. O que autoriza alguém a manter uma arma sob sua posse é o registro, o certificado de registro de arma de fogo, previsão expressa do Estatuto do Desarmamento.
Este o documento que autoriza, que torna a posse da arma regular.